desde que iniciou com aquela comissão especial do Código Florestal, né, cuja presidência era o deputado Aldo Rebelo, foram feitas algumas audiências públicas, e o Ministério Público acompanhou essas audiências públicas nos estados. Em São Paulo, por exemplo, foi em Ribeirão Preto, em Assis, a gente teve presente, e o que a gente passou a perceber é que o público presente nessas audiências ele era levado a discursos sem saber, de fato, o que estava sendo proposto, o que estava sendo colocado. E a ideia de fazer algo que fosse visível, para saber, para que a população, para que a sociedade soubesse, de fato, o que estava acontecendo, foi justamente o que motivou a realização desse trabalho. Então, esse trabalho foi feito pelo Ministério Público de São Paulo, pelos assistentes técnicos do Ministério Público de São Paulo, em conjunto também com outros ministérios públicos dos estados, para que a gente pudesse mostrar para a sociedade, dar alguns exemplos, né, do que está sendo feito com a legislação ambiental brasileira. Eu tive a oportunidade de estar, como o professor Zé Eli, de estar presente em uma dessas audiências, dessas reuniões, essas audiências públicas lá no Senado. Foi uma reunião conjunta das 3 comissões de Agricultura, CCT e Meio Ambiente, e pude apresentar esse trabalho para dar conhecimento, então, aos senadores da diminuição de proteção que estava sendo proposta. Esse mapeamento que foi feito já está de acordo com o texto aprovado no Senado, ou seja, vai demonstrar as perdas que estão presentes também, perdas muito profundas, né, presentes também na apresentação, no texto aprovado lá no Senado. Então, pode passar? Demonstrativo, então, de perda das áreas de preservação permanente. Pode passar? Em relação, por exemplo, ao artigo 2º, que trata de nascente ou olho d'água, dizendo que a nascente, hoje, esse é o atual texto, pode passar? Que a nascente dá início a um curso d'água e tem que ser perene, ou seja, tem que ter perenidade. O que acontece é que muitos cursos d'água intermitentes, portanto, ficariam desprotegidos. Pode passar? E aí, exemplos dessas APPs de drenagem. Em São Paulo, tudo que está em cor de rosa seriam esses cursos d'água intermitentes, e que, portanto, ficariam desprotegidos. Pode passar? No Distrito Federal, em que 71,1% das drenagens em extensão são drenagens intermitentes, portanto, tudo que está em amarelo são essas drenagens, esses cursos d'água intermitentes. Pode passar? No Mato Grosso do Sul, tudo que está em vermelho são esses cursos d'água intermitentes. Portanto, a APP, hoje, medida, de acordo com a legislação atual, nessa área específica, né, o município de Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul, seria uma APP de 2.952 hectares, mais ou menos. Pode passar? E ficaria com o atual texto aprovado no Senado, em um APP de 817,70 hectares, sumindo, portanto, todos aqueles cursos d'água intermitentes e, consequentemente, as APPs de drenagem desses cursos d'água. Pode passar? APP de curso d'água e várzeas, já se colocou aqui, foi muito bem mencionado, que a normativa atual estabelece que a APP ela é medida a partir do leito maior, e no texto aprovado colocou-se a calha regular. Consequentemente, a várzea fica desprotegida expressamente e, consequentemente, pode passar, toda a área de preservação permanente, nesse caso, será menor. Ou seja, exemplificando aqui, a metragem a partir do leito regular, que é ali no texto aprovado, e a metragem a partir do leito maior, que é a faixa, que é a seta maior. Pode passar? Em relação aos reservatórios artificiais, o que se processou, o texto final aprovado no Senado, é realmente absurdo,
Porque, além de tirar o que já estava, os reservatórios de até 1 hectare não têm mais a proteção de APPs, além disso, os novos empreendimentos terão suas faixas de proteção definidas no licenciamento ambiental. E houve alteração no critério de faixas de proteção em relação aos reservatórios já existentes. Ou seja, aqueles reservatórios que tiveram concessão ou autorização antes de 2001, eles ficam com uma faixa de preservação permanente entre a cota máxima normal e a cota máxima maximorum. O que significa isso? É a faixa, cota máxima normal, é onde o reservatório normalmente opera, onde a água normalmente fica. E a máxima maximorum, onde ele pode, até onde pode chegar, eventualmente, numa cheia. E que, necessariamente, os concessionários terão que desapropriar, porque é nessa faixa há a operação do reservatório. Pode passar? Aqui, a APP de reservatório de menor que 1 hectare, em que, por exemplo, nesse caso, não haverá mais necessidade de APP. E aí a pergunta, não sofrerão assoreamento só pelo efeito da lei? Seria bom, né? Olha, não tem APP, não terá assoreamento pelo efeito da lei. Claro, proibido. Então, é algo que é assim, impensável que se retire a APP, por exemplo, nesses casos. Pode passar? E o artigo 63, que estabelece, para os reservatórios artificiais de água destinada à geração de energia ou abastecimento público, que foram registrados ou tiveram os contratos de concessão ou autorização antes da medida provisória, é justamente isso. A faixa de APP será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. E aqui é algo interessante, porque nos reservatórios até 20 hectares, ele estabelece uma APP lá nas disposições, entre aspas, permanentes. Em relação àqueles que vão ser licenciados, ele estabelece a APP, que vai ser definida no licenciamento, estabelece mínimo entre 100 e 30 para a área rural e 15 para a área urbana. Nos reservatórios interiores, ele diz, vai ser essa faixa nos concedidos até 2001, e no restante? Qual será a APP no restante dos reservatórios? Não tem definição, não existe essa definição no texto aprovado. Pode passar. E aqui, só para deixar clara a diferença entre o que hoje existe na APP desses reservatórios, nesse caso específico aqui, é o reservatório de Jaguari, lá em Jacareí, numa APP de 100 metros, nessa figura específica, que daria, no caso, 110 hectares. Aqui eu estou incluindo também topo de morro. Tá? Então, todas as APPs, nesse caso, 110 hectares. Pode passar? Aqui, mapeado com a foto de satélite de 2009, esses 110 hectares, o vermelho. Pode passar? E aqui, só a faixa de 100 metros que hoje é prevista, 110 hectares. Sabe qual é a faixa de APP entre as cotas máxima normal e a máxima maximorum, nesse caso aqui? 2,60 metros. É o que está branquinho, mais claro ali, nessa faixa de reservatório. Pode passar? Ou seja, a área de 100 metros no reservatório ficaria, naquela figura, com 81,90 hectares de APP, com 100 metros que hoje existe. Pode passar? Aqui, essa faixa é o que restaria com a redação que foi aprovada pelo Senado. Só essa faixa verde. Isso é uma foto de 2007, pode passar. Ou seja, 7,39 hectares. Então, se puder voltar um pouquinho, pode voltar, 2, só para falar quanto era, 81, não, pode baixar, de 81,90 hectares para, pode baixar, 7,39 hectares, a diferença entre cotas. Por quê? Porque lá a cota máxima operativa normal é 623 metros, e a cota máxima maximorum é 625,80 metros. Sabe por quê? Porque, nesses casos, o concessionário já tem o dever de desapropriar. Já tem o dever de desapropriar, porque ele vai trabalhar nessa faixa. Pode passar? E vejam aqui a diferença. E agora, uma foto de 2009, o amarelo é a faixa de 100 metros, e a faixa verde é a de 2 e pouco, que está submersa.
Claro, está submerso. 2009 teve muita chuva, o reservatório aumentou, e essa faixa, portanto, está submersa, a faixa de APP entre cotas. Essa é a APP entre cotas que o texto do Senado aprovou, que está, portanto, nesse caso, submersa. Pode passar? Essa imagem, então, com a APP no reservatório, com a área de 7,39, totalmente submersa, e aquela outra APP de 100 metros que hoje, né, a gente observa. Pode passar? E aqui, a usina de Porto Primavera, também acontecerá a mesma coisa. Por quê? O que está em vermelho, mal dá para ver, mas é justamente esse máximo operativo normal. E a diferença entre cotas é 257 e 259, ou seja, 2 metros, lá em Porto Primavera. Pode passar? Bom, as APPs de topo de morro, o texto retornou com a base em relação ao espelho d'água adjacente, pode passar, mas, mesmo assim, mesmo com o retorno dessa pequena frase, né, da base como lençol de água adjacente, nós temos perdas absurdas em relação às APPs de topo de morro. Por exemplo, na Serra do Guararu, lá no Guarujá, essa é a APP, também considerando aí a drenagem, essa APP de topo de morro, com 489,46 hectares. Esse é o mapeamento, o verde, então, é a APP de topo de morro. Pode passar? E aí ficou um verde mais claro, mas passa para 294,26 hectares. Então, percebam que ainda há perda. Pode voltar um pouquinho? De 489,46 hectares para 294,26 hectares. Pode passar? Em São José dos Campos, essa uma área de preservação permanente que a gente pegou aqui para exemplificar, de 720 hectares, 0,99, pode passar, e fica menos de 1% da proteção, 6,21 hectares nessa área específica. Pode passar? São Luís da Paraitinga, que a gente viu acontecer absurdos lá em razão das enchentes, pode passar? Uma área que de 252,16 hectares, com o texto atual, e as APPs de topo de morro somem com o texto aprovado no Senado. Pode passar? Santo Antônio do Pinhal, também aqui um mapeamento de 622,50 hectares, com o texto atual, e, mais uma vez, com o texto aprovado no Senado, essas APPs somem. Não resta nenhuma proteção para os topos, nesse caso. Lá no Espírito Santo, o município de Domingos Martins, 1.253,30 hectares na legislação vigente, e passa para 34,09 hectares de proteção de APP de topo de morro, nesse caso. As áreas de altitude acima de 1.800 metros, que todos sabem, já foi dito aqui, importantíssimas, abrigam essas espécies particularmente sensíveis à perturbação. Pode passar. Elas também podem, tal qual os topos de morro, ter áreas rurais como consolidadas, ou seja, admitida a manutenção dessas atividades florestais. Pode passar. E aí, um exemplo dessas APPs de topo de morro em áreas rurais consolidadas, pode passar, como, por exemplo, aqui, plantio de eucalipto, pode passar. Pode passar. Eu não sei, não dá para entender como isso aqui pode ser considerado uma área de preservação permanente, ainda que a área a atividade seja consolidada. Bom, e aí as tragédias sempre envolvendo as áreas ambientalmente sensíveis, para já dizer, encaminhando para o final, pode passar, que sempre aí na intervenção das APPs, em relação aos morros, pode passar, tudo aí intervenção em APP, pode passar, os topos de morro. E a questão da reserva legal, que também nos preocupa, pode passar, né, em relação à importância desses fragmentos para trampolins, ainda que sejam pequenos fragmentos, que servem depois como corredores.
Pode passar. Pode passar. A questão dos 4 módulos fiscais, quer dizer, se pegou uma quantia exata, física, de 4 módulos fiscais, né, e a gente tem exemplos do Estado do Espírito Santo, em que mais de 90% aí das propriedades são até 4 módulos fiscais, e, portanto, ficariam, o Estado do Espírito Santo, 90% das propriedades sem reserva legal. Pode passar. Pode passar. Também no Estado de Santa Catarina, essas pequenas propriedades, que ficariam também cerca de 90%, têm menos de 50 hectares, que a lei diz 4 módulos fiscais, ponto final, né, não tem nada que... E esse aqui também... pode passar. Aqui um levantamento do IPEA para dizer o que ficaria, o que perderia, né, todos esses biomas em relação a... Isso foi amplamente divulgado em relação ao texto que se propõe. Pode passar. Bom, e aí os dispositivos ambientalmente nocivos, que é, por exemplo, manter a reserva legal com 50% de espécies exóticas, ou seja, não é 20% de reserva legal, é 10%. Porque 10% é espécie exótica, né? O cômputo do APP para compor a reserva legal, pode passar. A compensação da reserva legal no mesmo bioma, né, em que uma área localizada, por exemplo, na Mata Atlântica, pode considerar uma hipótese de compensação no estado de Santa Catarina, em que, no âmbito científico, é um completo equívoco, justamente porque se tratam de ecossistemas dentro de um bioma totalmente distintos, né, e eles são tratados como iguais. Então, eu gostaria de agradecer, me colocar à disposição. Está aí meu contato. Obrigada.